Boa noite, caros irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho de Jesus e seus ensinamentos. Vamos fechar os nossos olhos, trazer para a tela mental o Mestre, a sua imagem de benevolência, de amor, misericórdia e justiça que nos envolve e que a gente possa, nesse instante, receber toda a energia que emana positivamente dos amigos espirituais que aqui estão no salão. Mestre querido, nós te pedimos nesse instante que, ao tratarmos de um assunto tão importante para a raça humana, possamos ser intuídos, inspirados e despertar a sabedoria que tu plantou em cada um de nós, para que, conseguindo ouvir, falar, sentir, possamos mudar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar e a trilha da nossa evolução para melhor. Pai, somos carentes da tua atenção e do teu amor. Precisamos saber mais sobre ti, sobre o teu Evangelho e sobre a história da humanidade segundo a tua palavra. E nós não cansamos de pedir sempre: fica conosco, hoje, agora e sempre. Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 1. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6, 5, 6 e 10. Hoje nós temos um tema muito interessante. Nós estamos no Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo fala das questões da nossa vida, né? As questões mentais, as perturbações mentais, e que a gente nunca deve desistir de nós mesmos. Fomos colocados nesse mundo para evoluir. Temos uma história, eu sempre gosto de lembrar. Somos viajantes do tempo. Passamos por diversos lugares, por diversas situações. Nossa história é bem variada, porque somos de diversas encarnações. Estamos agora, de acordo com a carga que nós trazemos dessa história e de acordo com nós trabalhamos a nossa vida atual, como nós administramos essa vida, a gente pode, em determinado momento, ter algum problema de ordem mental. E esses problemas podem desencadear em coisas seríssimas, tipo uma depressão muito profunda, tipo uma vontade, um desejo de um suicídio. Mas tudo isso pode ser sanado, tudo isso pode ser passado, mas não fica, ele vai sair, porque não é nosso, é uma coisa momentânea, é uma corrigenda, é um resgate, é uma volta inconsciente às nossas ações passadas, que nós vamos resgatar nesse instante, dando a volta por cima. É fácil? Não é fácil. Mas nos dias atuais, se tornou muito mais fácil do que antigamente. Por quê? Porque hoje nós temos a compreensão de que isso é uma doença que precisa ser tratada, nós temos convicção de que nós temos vários tipos de ajudas psicológicas, psiquiátricas, remédios, nós temos a religião que a gente escolheu, que elegeu, nós temos os amigos, nós temos a boa conversa, nós temos diversas saídas. Há tempos atrás, quando uma pessoa se comportava desse modo e dava sinais de vontade de morrer de suicídio,
eles eram internados. E aí viravam zumbis, mortos-vivos, até quando Deus quisesse. Hoje, já temos condições de resgatar nossos entes queridos através de um bom tratamento. E um desses principais tratamentos é o amor de Deus, onde a gente deve aprender desde cedo que tudo o que acontece em nossa vida é para o nosso bem. De acordo com como nós administramos a nossa vida espiritual, a nossa vida material, talvez possamos passar ou não por determinados percalços. E às vezes, quando precisamos, vamos falar da seguinte forma para Deus: para que eu estou passando por isso? Qual é o aprendizado? E a partir daí, fica muito mais fácil a aceitação daquela instante, daquele momento e a busca para a cura. Porque sempre Jesus está abrindo uma janela aonde uma porta foi fechada. Não devemos nunca esquecer disso. E o tema da noite é: não desista, você tem valor. Todos nós temos valores, todos nós. É uma questão de você se olhar, se ver como filho de Deus, reconhecer essa paternidade e lembrar que se nós somos filhos de Deus, somos extremamente importantes para o mundo e para o universo. Para a gente falar dessa importância, não desista que você tem valor, a gente vai iniciar da seguinte forma. O suicida, muitas vezes, ele pode estar passando por um momento de dificuldade psíquica, ou então, por ele ter um sentimento muito, mas muito forte, negativamente em relação a alguém. Como ele não pode matar aquele alguém, ele se mata. Então é uma raiva, um ódio tão grande, onde ele não pode se livrar do alguém, ele se mata para que ele se livre do alguém. Né? É uma troca. E o suicídio, quando é que a gente percebe? A gente tem que ter muito cuidado. Existem muitas falas que colocam o suicídio como uma coisa assim: ah, não vai acontecer não, o cara está falando que vai se matar, quem fala que se mata? Devemos ter cuidado com essas falas. Devemos olhar muito o comportamento, mudanças de humor muito rápidas, isolamento, se fechar numa rede social, ser extremamente pessimista, achar que não vale a pena, que o mundo não presta, ninguém é amigo, todas as pessoas são falsas. Então, quando a gente começa a ver uma pessoa com esse tipo de fala, onde não reconhece nenhum ponto positivo no mundo em que vive, vamos ficar de olho. Porque ele está demonstrando que ele já não está mais querendo viver naquele lugar, porque ele não reconhece nada, absolutamente nada, que tem o valor de uma vida, que tem o valor de estar vivo ali. Outra coisa também que a gente pode observar são pessoas que colocam defeito em tudo. Estão sorrindo, estão falando com você, não estou em casa jogar em cima de uma cama, de jeito nenhum, mas nada para ela é uma coisa boa. Tudo tem um defeito. Se tudo tem um defeito nesse mundo, então eu, que não tenho defeito, não mereço mais viver aqui. E de uma hora para outra ele pode cometer uma barbaridade. Então a gente associa todos esses comportamentos, a gente vai dizer o seguinte: o suicídio, ele está ligado, vamos dizer, temporariamente ou permanentemente a uma loucura. E aí a gente vai dizer só um instantinho, questão de técnica. O suicídio e a loucura. A falta de administração da vida, principalmente nos dias atuais, onde a gente não tem quase tempo para nada, a gente não tem tempo nem de se divertir. Nós estamos adoecendo muito mais cedo do que as pessoas de 20 anos atrás, porque a gente não tem tempo nem de se cuidar. Então, quando a gente entra nessa parafernália do mundo, onde os valores materiais sobrepõem os valores espirituais, onde a gente começa a querer fazer diferente e querer coisas diferentes do que foi dado para que a gente possa fazer, onde a gente acha que nós temos que nos acelerar, a gente entra temporariamente numa loucura.
E essa loucura pode desencadear uma depressão. E essa depressão, dependendo do grau, da assistência que a pessoa tem e dos valores estabelecidos por ela, para ela, ele pode desenvolver uma vontade, um desejo do suicídio. Então, a depressão que chega até o suicídio está totalmente ligada à questão da autoestima. Como é que a gente se enxerga? Eu sou necessário na vida? Eu sou uma pessoa que tem utilidade? Eu tenho amigos? Eu estou satisfeito com a minha aparência física? Eu estou dando muita importância que os outros pensam em relação a mim? Eu estou preocupado com o que dizem? Então, quando a pessoa está trêmulo na sua segurança, da sua autoestima, é muito mais fácil ela querer sumir, porque ela está vendo que todo mundo é melhor do que ela. E ela se sente totalmente desnecessária para esse mundo. Isso já começa os sinais de um provável pensamento de suicídio. Duas causas desse distúrbio, a loucura que chega até o suicídio. Afecção no cérebro, perturbando a manifestação do espírito. Pode ser uma questão doença, adoeceu, nasceu com algum problema, desenvolveu algum problema, e com isso o cérebro não está funcionando direito. Então eu gosto sempre de explicar. Nós temos o cérebro, que é a parte física, corpo humano, a parte pensante. Mas o que faz o cérebro pensar e dar as respostas é a mente que está ligada totalmente ao espírito. Então, cérebro, a parte física, mente está na parte espírita. Então, quando nós temos qualquer afecção do cérebro, qualquer problema, qualquer defeito, qualquer estado de saúde abalado, essa mente não vai dar manifestações legais, não vai conseguir captar todas as coisas boas que tem nesse mundo. Então tem gente que está tão bem que ela olha, vou dar um exemplo que está aqui, viu? Vocês vão dar risada. Deixa eu ver se está. Isso aqui tem um vaso com flores lindo, mas agora está no chão. Mas a pessoa olha e fala, gente, que lindo que está esse vaso, olha que rosas lindas. O espírito se manifestou através do seu cérebro, ele conseguiu ver em todas as coisas o que tem de melhor. Quando a pessoa está com o cérebro meio defeituoso, com algum problema, a sua parte espiritual não consegue fazer essa ligação. Então ela vai ver tudo segundo os olhos carnais. Podia estar bonito, mas tem umas flores murchas ali, não gostei não. Então ela já começa a perceber só as questões materiais. E a pessoa que tem essa mente ligada ao cérebro diretamente, a parte pensante física e a parte pensante espiritual, ela consegue ir além. Então são aquelas pessoas que sempre conseguem consertar, ter uma boa conversa, arrumar, fazer as pazes, perdoar. Ela está sempre arrumando as coisas para que as coisas saiam bem. Então, uma das causas desse distúrbio é quando não há essa conexão entre a parte pensante espiritual e carnal. Depois, a mais frequente seriam as perturbações do próprio espírito, onde atrai espíritos obsessores que agravam o estado de perturbação. Ainda existem aquelas histórias assim, nós somos reencarnacionistas, acreditamos, nós aqui da doutrina espírita, acreditamos na reencarnação. Então, se a gente é um viajante do tempo, nós passamos por diversas situações, em diversos lugares. E não fomos coisa boa, não. Não pense que a gente foi rainha, foi príncipe, Não. Fomos coisas comuns, bem comuns. E lembrar só um pouco da história do mundo. Se você olhar a história do mundo, quanta crueldade existiu. E nós estávamos ali, enfronhados naquele povo todo. A gente tocou fogo, botou gente em fogueira, a gente botou gente no Coliseu para ser devorado de leões, a gente fez a guerra de 100 anos, a gente teve escravos que a gente matou no chicote, então a gente teve tudo isso. E a gente estava lá enrolado. Então, quando a gente vem agora, graças a Deus, a gente vem repaginado. Vem com ideias diferentes, uma sociedade mais aberta. A gente está diferente, mas o nosso passado nos condena. E talvez aquelas pessoas que nós prejudicamos muito, mas muito mesmo, não conseguiram reencarnar por conta da sua perturbação mental, estão aí como espíritos. E eles podem descobrir onde a gente está e vir fazer aquele processo que a gente vai chamar de obsessão.
Aí eu boto um ponto e uma vírgula. Essa obsessão pode ser por algum espírito que não gosta da gente porque a gente maltratou no passado, ou não. Pode ser um espírito que achou a gente bonitinho, engraçadinho, passando na rua, sem orar, falando palavrão, fazendo coisas, tendo pensamentos horrorosos, e ele olhou assim, ó, aquele ali ou aquela ali, está igual a mim, na mesma sintonia, e acompanhar, e a gente levar para casa. E a partir daí, nós vamos começar a ter alguns altos e baixos. A maior parte dos casos são de altos e baixos por conta de obsessão. E alguns anos atrás, nós aqui do Centro Espírita Morada Nova, fizemos uma viagem no Carnaval. A gente sempre faz essa viagem para os centros espíritas do Sul, do Centro-Oeste e Sudeste, para conhecer o trabalho. E lá a gente conheceu um hospital chamado Allan Kardec. É um hospital especializado, um hospital psiquiátrico. E eles tratam todo tipo de perturbação mental. Os que nasceram, os que se tornaram depois e os que ficaram por conta de vícios. Nós visitamos todas as aulas. E o mais engraçado, quando a gente chegou lá, que entrou na primeira aula, uma das pessoas que estava lá falou assim, oh, que bom, chegou mais paciente, é todo mundo da Bahia. Falta pouco para a gente ir para cá mesmo. Então, essas perturbações do espírito, que pode levar até o suicídio, pode ser também influências espirituais de situações mal resolvidas do passado, ou de seres que acharam que nós somos iguais a ele, porque naquele momento a nossa frequência estava muito baixa, por uma piada mal falada, por um palavrão, por um ódio, por um julgamento. A gente passou na rua e ele falou, igualzinho a mim, me acompanhando. Então, quando a gente entra nesse estado, numa obsessão, a gente vai cada vez mais baixando a nossa frequência. E aí, ao invés de um, chega mais outro, chega mais outro, chega mais outro. E lá nesse hospital psiquiátrico, a pessoa que nos atendeu, a dona Lázara, ela é assistente social, ela diz que dentro desse hospital tem um centro espírita, tem fisioterapia, passe, água purificada e algumas palestras para todos os que estão ali internados. E já vieram ao ponto de fazer atendimentos mediúnicos e um desses pacientes ter 10 obsessores. Então, uma pessoa que está nesse estado, claro que ela vai apresentar um estado de depressão, um estado de loucura, um desejo de suicídio. Então, veja a responsabilidade que nós temos conosco em nos vigiar para saber qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de atitude, qual é o tipo de vida que nós estamos tendo, para não abrir portas e janelas para os obsessores que estão vindo porque nós devemos a ele, e para aqueles que estão procurando uma casa para ficar, e na hora que a gente baixa a nossa frequência, estamos convidando esse pessoal todo a entrar. Como é que o Espiritismo entra tudo? Como é que ele explica isso? Há essa loucura que Kardec coloca junto ao suicídio como possíveis de ser evitados pelo conhecimento. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, assistir palestra e começa a ter essas informações, nós começamos a melhorar a nossa qualidade de vida e de ser. A gente levanta, faz o evangelho no lar, a gente faz as nossas orações, a gente se policia, porque no ser humano existe o julgamento, existe a inveja, existe o ciúme, existe o desdém, existe a vontade de se vingar. Faz parte da nossa vida. Não existe aquele ser humano que diz assim, eu não sinto isso. Sentimos. De alguma forma, de algum jeito, em alguma situação, isso aflora. Mas se a gente tem essas informações, nós vamos começar agora a fazer nossas orações e dizer assim, Senhor, me ajude a me domar. Me ajude a me domar. Sou necessitada porque depressão, tristeza, desejo de suicídio não é privilégio de um ou dois, é privilégio de toda a raça humana. Basta que nós deixamos de fazer a nossa parte espiritual e administrar nossa vida com os olhos da espiritualidade. Estamos abrindo as portas e janelas de nossas vidas. Ah, eu não vou ter isso. Vamos ter cuidado. Uma queda, bater a cabeça no chão pode dar isso. Perder uma pessoa muito importante. Um desastre. Ontem eu estava vendo na televisão que um rapaz, num tiroteio que teve, uma daquelas avenidas do Rio, o carro dele foi metralhado. Ele não sabia que ia acontecer isso. E ele saiu quase debaixo do carro para não morrer. No fim, os bandidos pegaram o carro dele, quase ele atropelado.
E ele disse, hoje eu estou tomando remédio controlado, porque na hora que eu vou dormir, dá um pânico que eu não consigo. Se ele não tiver uma assistência médica, espiritual e familiar, ele pode chegar a que ponto? Ele tinha no destino dele, da questão física e saúde, tinha esse ponto que ia acontecer sem um assalto? Não. Ele ia morrer de velho, ele nunca ia ter isso. Mas, no atual mundo que a gente vive, sujeito a todas essas coisas, ele passou por um momento tão difícil que desenvolveu um estado de tristeza, depressão, de pânico, que pode desencadear quando ele vê que não vai conseguir sair daquela coisa horrorosa, porque uma coisa horrorosa que esse indivíduo vive, ele pode fazer a opção de dar fim na sua vida, para acabar com aquilo. O Espiritismo também fala que ambos, acontecendo pelas fraquezas do homem, enfrentar as suas vicissitudes, as aflições naturais de um mundo de expiações e provas, por viver num mundo muito imperfeito quanto ao desenvolvimento moral. A moralidade da gente, ela é imprescindível. O que é a moralidade? A gente colocar a nossa vida dentro da pauta e olhar o que é que eu posso fazer, que é certo e que é errado. E se a gente pensar, às vezes a gente acha que não ter uma moral perfeita é você fazer coisas grandiosas que vão atingir pessoas, que vão escandalizar. Não é só isso, não. Por exemplo, eu entro no banco, a fila está enorme, tem mulher com pessoas de idade, mesmo na fila preferencial, tem pessoas grávidas, mulheres grávidas, tem mulheres com menino no colo. Eu olho para lá, olho para cá, vejo um conhecido meu que está lá na frente. Eu passo despercebendo e dou na mão dele. Paga para mim, depois eu pego e vou embora. Isso é um ato de falta de moral. Porque eu consegui ferir o direito do outro. Então, na hora que nós estamos jogando nossa moral, jogando ela no lixo, fazendo determinados atos que não são atos morais, o que a gente aprende na leitura do Livro dos Espíritos é sobre moralidade. Lá tem as leis morais. O homem, para que ele desenvolva a sua evolução, que ele consiga sair desse plano, uma situação melhor, ele tem que ter as suas leis morais, obedecer às leis morais. Depois vocês vão lá no Livro do Espírito e vocês vão ver quais são essas leis. Quando eu não consigo fazer isso, nós temos uma coisinha tão importante chamada consciência. Ela vai apitar em determinado momento. E quando ela apita, ela não respeita nada. Ela vai nos colocar no nosso lugar. E aí você aparece com uma dor de cabeça, essa dor vai aumentando, e aí você está inconsciente. Eu fui no médico, já resolvi, não sei o quê. Mas aquele é um acúmulo de atos que não estão combinando com a evolução humana desse momento que nós estamos na Terra. E nada, Deus é justo, cheio de amor, perfeito. Então tudo vai ser cobrado, para que a gente consiga evoluir. Eu acho isso bem melhor do que dizer assim, não fez para a profundeza do inferno. Não, nós não vamos para o inferno. Nós vamos resgatar tudo aquilo que a gente deixou de fazer de forma moral. Então essa cobrança da consciência pode nos jogar numa loucura de perder o brilho pela vida. E aí, se não for nessa, pode ser na próxima encarnação. E nós não queremos de forma nenhuma perder as encarnações. Eu mesma tenho feito tudo. Deu errado, sim, mas digo, meu Deus do céu, me ajude a ser forte, porque eu não quero perder essa encarnação, eu quero estar na próxima, numa situação melhor. Não é de riqueza, não é de dinheiro, não é de conforto, é de consciência, é de entendimento, é de humanidade. Próximo. O Espiritismo diz o seguinte: a doutrina espírita demonstrando que cada um é responsável pelo que é, herdeiro de si mesmo no decorrer de sua evolução, através de vidas sucessivas e da lei de causa e efeito. Nós somos responsáveis por nós mesmos. O que eu planto agora, Deus me ajude que eu colhe agora. Agora a pessoa, se eu plantei agora, eu vou colher na próxima vida, eu não sei nem o que é que eu fiz e tenho que colher. Então a doutrina ela avisa, gente, para que a gente não passe apertos ligados à depressão, à tristeza, que a gente não desista da gente mesmo. É necessário que a gente faça as coisas certas. E eu vi numa recente palestra
dizendo o seguinte: hoje nós temos vários casos de síndrome do pânico, crise de ansiedade, que vai desencadear uma depressão, que pode terminar no suicídio. O que seria isso? Sabemos que ao desencarnar, o nosso espírito, ele vai para o lugar onde está a nossa consciência, não é Deus que manda para lá não. Então, se eu sei que eu fiz algumas coisas erradas, escondido, ninguém viu, só eu sei, mas que não foram coisas legais, que não estavam de acordo com as leis morais, a minha consciência vai me levar, quando a gente desencarna, para aquele lugar onde minha consciência está me dizendo o que foi que eu fiz. E lá vem o remorso. Remorso porque eu tinha tudo, eu tinha casa, eu tive pai, eu tive mãe, eu tive instrução, eu passei pelo centro espírita, mas eu fiz isso. E aquele remorso cobre a pessoa. Remorso e culpa. Mesmo quando os amigos espirituais de luz vão lá no umbral recolher esses espíritos para trazer pelas colônias, os espíritos dizem assim: não vou porque eu mereço estar sofrendo aqui. Eu joguei tudo que Deus me deu fora e fiz aquilo de pior que eu podia fazer. Então eu mereço ficar aqui. Alguns desses espíritos que estão pensando desse jeito, é necessário que os nossos mensageiros de luz deem como se fosse uma anestesia para que ele apague e eles tirem daquele chacal, daquela lama e levem para uma colônia. Quando esses indivíduos chegam na colônia, eles chegam como se fosse num transe, querendo voltar para o castigo, a autopunição. Mesmo sendo trabalhados, sendo limpos e tratados, ao voltarem à Terra e reencarnar, eles trazem dentro de si a semente do pânico, da depressão e do suicídio. Porque eles ainda querem inconscientemente se punir. Somos herdeiros de nós próprios. Veja a responsabilidade que nós temos com nossas vidas. Somos herdeiros de nós próprios. E aí é necessário que a pessoa faça a terapia, que tome remédio, que a família tenha paciência, que fique vigiando, e aquela pessoa sempre caminhando pela angústia, pela tristeza e muitas vezes chegando até o suicídio. São espíritos que erraram, que mataram muita gente na guerra, que traíram, que fizeram escravos sofrer, causaram guerras. Então nasce com esse sentimento de autopunição. E aí se joga numa situação dessa. Lembrando do uso do orgulho e do egoísmo. Orgulho e egoísmo também faz parte da nossa vida. E a gente costuma dizer assim: eu tenho orgulho de ser desse jeito. Como se isso fosse uma coisa muito bonita. Ou então dizer assim: o meu orgulho não deixa fazer isso. Então a gente tem que começar a se trabalhar. Não que todo mundo aqui seja santo, nem eu seja santo, não é isso não. É que de acordo com o que a gente vai estudando e vai aprendendo, a gente começa a pedir a Deus para que a gente se domine. Para não chegar nessa final dessa encarnação com um desses problemas, ou chegar na próxima vida com esses problemas. Nós vimos há pouco tempo, que a gente lembra, Valmor Chagas, um excelente ator, um homem lindo, o cara que tinha o cabelo branco mais bonito da televisão. Mas ele se perdeu no final da vida, ele se matou. Aquele Flávio Miliati também, excelente ator, engraçado, se matou há pouco tempo. Por quê? Porque se perdeu, não conseguiu, usou de tantas as coisas materiais, esqueceu as coisas espirituais, e quando chegou naquele ponto da vida, estava de mãos vazias. Não tinha nada que preenchesse o seu vazio. E aí chega a tal da loucura que leva ao suicídio. Nossos amigos encarnados e desencarnados tanto nos auxiliam nessa caminhada evolutiva. Nós temos um médico, psiquiatra, psicólogo, o terapeuta, o melhor amigo, o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o filho, tudo para nos ajudar. O dirigente da religião que eu frequento, os livros que eu compro para ler sobre isso. Então nós temos muitos canais para nos ajudar, mas tem gente que diz assim: quem vai psicólogo é doido. Não. Quem vai psicólogo é para não endoidar, porque se não for, endoida. Eu vou dizer assim: psiquiatra, Deus me livre, não estou louca. A gente vai ao psiquiatra para não endoidar. Ele é um médico maravilhoso, entende muito da mente humana. E a gente não, eu tomar remédio de tarja preta, não vou tomar para me viciar, mas o tempo que o médico tomar,
passar, vamos tomar. Porque a minha química cerebral está falhando. Deus sabe por que eu fiz em outras vidas. E agora eu preciso de um auxílio para que ela volte ao normal. Se eu não fizer isso, sim, aí eu vou engordar e posso cometer uma loucura dessa. A vida continua depois da morte no corpo físico, do corpo físico. O motivo para o homem não se abater dos infortúnios terrenos. E tem gente que fala assim, vou me matar para me livrar desses problemas, eu não aguento mais tantos problemas, só morrendo da vida. Ó, a vida continua. E piorada. Porque com a veste carnal, os nossos sentimentos eles batem aqui e são distribuídos pela carne, eles são amortecidos, a gente se aflige, chora, mas não é igual quando você perde o corpo físico que só tem o espírito. Que aí a aflição bate todo no espírito. E o espírito é o corpo todo energético e de memória. E aí você vai, tem gente que o remorso é tão grande que eles falam que tem a sensação que parece que todos os ossos estão quebrando do remorso. Então, o suicida, ele sofre muito quando chega no plano espiritual. Vamos colocar um parênteses aqui. Depende do suicida. Cada caso é um julgamento. Por exemplo, o suicida, porque tem problemas mentais reais, ele não é dono do seu pensamento. É outra história. Mas um cara que é dono do seu pensamento, dono das suas atitudes, dono de uma família, tem um emprego, tudo direitinho, não está sofrendo de nada, ele vai passar por maus pedaços no plano espiritual. Porque ele vai encontrar lá no umbral seres com a mesma sintonia com ele de crueldade, de culpa, de remorso. E aí a gente já foi falar nos vales, que é um charco de lama, e o indivíduo fica até aqui na lama, e a lama é extremamente fedorenta e gelada. Eu não gosto nem de falar nisso, né? Como é que seria? Assista ao nosso lar 1 e 2 para vocês verem. Motivo para o homem não se abater nos infortúnios terrenos. Nós temos que enfrentar todos os nossos infortúnios. As dores da terra que a gente passa, por necessidade, elas nos faz crescer. Faz o nosso corpo ficar duro, resistente. A gente vai ter consciência para todo mundo. A gente vai ensinar muita gente. A gente vai se adocicar. Quando nós não conseguimos fazer isso, aí sim, quando a gente abandona o barco no meio do caminho, aí sim, vem a sensação de que, poxa, eu não consigo mesmo, eu sou um fracasso, sou fracassado. E aí pode vir uma depressão instalada. Vicissitudes e dificuldades são importantes para a evolução do ser. As dificuldades. Imagine se a nossa vida fosse maravilhosa e a gente não tivesse problema de dinheiro, de saúde, de família, nem nada. Alguém me lembraria de vir ao centro espírita? Ou ir a uma igreja? Não. A gente está procurando festa, comemorações, moda, né? A gente queria isso. E aí a raça humana iria acabar. Porque a gente, quando não conseguisse, ia matar o outro para ter. Por quê? Porque não nos falta nada. A gente não teria dificuldade nenhuma. Se a gente não tem dificuldade, a gente não tem como respeitar nem a gente nem o outro. As dificuldades, na nossa atual evolução, ela é extremamente necessária. A gente deveria estudar, porque não temos dificuldade, por que eu ia estudar uma coisa? A Terra é passageiro diante da eternidade. Estamos aqui a passeio. Mas não vamos morrer para descansar. Essa ideia é errada. Estamos aqui para aprender, para resgatar o que a gente já deixou de fazer ou fez errado. Quando a gente volta para o plano espiritual, a gente vai ser tratado dos problemas que a gente conseguiu desenvolver no nosso perispírito e espírito, lá do outro lado da nossa mente. Quando a gente melhorar, a gente vai estudar, depois vai trabalhar ajudando alguém aqui na Terra. Quando a gente estiver prontinho, a gente retorna para a Terra com o corpo físico. Faz o que tem que fazer aqui e depois repete de novo, volta. Nesse vai e vem, acontece a nossa evolução. Aí quem sabe a gente vai ter uma moradia em Netuno, em Saturno, onde as pessoas que vivem lá são energias que vivem flutuando. E não falam, o pensamento de um passa para o outro. E que as casas são feitas de cristal. É uma pessoa, beleza? E todo mundo tem a mesma casa,
ninguém tem necessidades como nós temos aqui, e nem criminalidade. E eles vivem para vibrar para os planetas que ainda têm seres que parecem macacos, que somos nós. E eles estão vibrando para que as coisas melhorem em relação à sociedade, à economia, à nossa saúde. Eles estão vibrando. A função deles, né? A evolução que chegou é para isso, dando inspirações de grandes descobertas na medicina, na música, na arte. Eles fazem isso. Então, para que a gente um dia tenha uma morada por lá, devemos nos vigiar e administrar bem a nossa vida. Kardec juntou loucura e suicídio, porque ambos acontecem pela suposta impossibilidade que o homem vê em aceitar e enfrentar seus problemas, julgando-os muito piores do que são, insolúveis, o que não existe. Todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Ah, não tem não, tem uma doença curável, fulano vai morrer. Aí a solução morreu. E não acabou. Foi para algum lugar, no plano espiritual, vai vir mais preparado para na próxima vida não ter essa mesma doença. E quem ficou tem que ter essa resignação para ajudá-lo a não ter mais esse problema. Então nós temos que ter isso. A vida acontece dessa forma. Nós temos que entender essa caminhada. A vida acontece dessa forma. Porque se a gente for encarar morte como fim, sofrimento, vai para o inferno, a gente entra numa depressão. Porque adianta ele trabalhar como a gente trabalha, passar por tanta coisa, quando morre vai para o inferno. Olha que vida besta é essa? Era muito besta essa vida. Então, Deus não criou os filhos dele com tanto amor para nos jogar no inferno. A gente passa lá uma temporada no umbral, porque a nossa consciência que a gente construiu, infelizmente chegou até lá. Mas logo em seguida, ele manda que os mensageiros vão nos buscar. O homem enlouquece quando abdica da sua razão, desequilibrando seu campo mental, entregando-se passivamente às influências externas que se casam com seus sentimentos desequilibrados. O homem abdica da sua razão, quer dizer, ele deixa de acreditar nele, o ser pensante ele não quer. Quando é que ele faz isso? Quando ele desequilibra o seu campo mental, a sua parte pensante do espírito, ele não dá vez. Ele só dá vez para a parte material. E a gente sabe que toda pessoa que está somente na materialidade, o futuro dela é uma tristeza muito grande. Porque ela vai chegar a um ponto que ela vai dizer, foi o que eu fiz? O que foi que eu fiz? Porque quando a gente morre, não leva roupa, não leva joia, não leva carro, não leva fazenda, não leva nada. E aí o cara trabalhou. Quando ele conseguiu, eu tenho. No outro dia ele morre. E aí? Aí deixa para os filhos no outro dia botam tudo para vender, gasta o dinheiro tudo à toa. Aí ele que está do outro lado, que vê isso, é quer morrer de novo. Quer morrer de novo. Porque ele vai dizer, fiz tanto para os meus filhos, o que eles fizeram, meu Deus. E aí vem o arrependimento, o remorso, e possivelmente pode trazer um desses percalços para a próxima vida e entrar numa depressão. O homem se suicida quando? Excluindo-se os que verificam por motivo de embriaguez e da loucura, quando se torna incapaz de raciocinar por não ver saída para seus infortúnios, a não ser a porta da morte, que julga ser o fim da vida. Então ele olha para os problemas que ele tem e diz assim, não tem saída. Quantas pessoas fazendeiros na época da pastora de bruxas se matou, e na época do plano Collor se matou, porque viu que perdeu dinheiro, perdeu a fazenda. E aí achou que só tinha aquilo, que a vida só era aquilo. Então vou me matar porque aí eu saio dessa loucura. Triste, doce engano de Policarpo Quaresma. Voltou não, foi para o outro lado, com as mesmas perturbações, com as mesmas preocupações, sem poder fazer nada. Sem poder ajudar e vendo a aflição daqueles que ficaram. Deve ser uma situação tão horrorosa, que a gente não deve desejar para ninguém. E aí diz assim, a morte, né? Acha que a morte é o fim. A morte não é o fim, é o recomeço. Tipos de suicídio. O suicídio indireto
inconsciente. Quando o homem age com desprezo aos cuidados do seu corpo, abrindo portas para os vícios de toda a ordem. Então, isso é um suicídio. Fuma demais, bebe demais, sai fazendo arruaça na rua, pega um carro, vai dirigir em alta velocidade, cheio de bebida, totalmente bêbado, pega o volante e bate o carro e morreu. Foi acidente? Foi suicídio. O cara que fuma muito, o médico me avisou, para de fumar, você pode ter um infarto, para de fumar. Ele continua fumando. É um suicida? É um suicida. O médico avisou, olha, você não pode comer esse tipo de comida, você está com colesterol alto, com açúcar alto, você está com alguma alergia, você tem intolerância a tal coisa. Seja qual for o aviso, não coma. Aí a pessoa fala, eu vou comer. Ainda temos de estar assim, quem come morre, quem não come morre do mesmo jeito, eu vou comer, eu vou beber, eu vou fumar. Morre, quando chegar do outro lado, ele é tido como um suicida. Porque Deus nos deu um corpo perfeito para que a gente possa cuidar dele. E aí, todo percalço que o suicida passa, ele vai passar. Assista o filme Nosso Lar, então leia o livro Nosso Lar, que lá fala bem sobre André Luiz. Onde ele era um médico que morre de câncer, chega do outro lado, o pessoal dizendo que ele era suicida. Os espíritos todos em cima dele, suicida. E ele, mas eu não me matei. Matou, você comeu e bebeu e fumou, coisa que não era para você fazer. E direto ou inconsciente, ou consciente, quando tentam contra a própria vida, atingindo o próprio corpo físico. E o direto, né? Que é aquela pessoa que resolve tomar um veneno, se jogar no abismo, se jogar dentro do mar, né? Dar uma facada. Esses aí são os diretos. Esses querem morrer com consciência. Também vão pagar não, vão resgatar depois a sua sorte. E quando o suicídio acontece? O Espiritismo prova que o suicídio nada resolve, apenas agrava os sofrimentos atuais, retardando ou dificultando o progresso que estava sendo realizado, pois, muitas vezes, várias experiências serão necessárias para desfazer as suas consequências no perispírito e o espírito imortal. Então, quando a pessoa comete o suicídio, ele vai interromper a linha de evolução. Então, ele ia aqui, chegou aqui, teve qualquer problema, ele achou que não ia resolver porque ele está ligado a muitas questões materiais, aí ele resolve se suicidar. Nisso que ele se suicida, ele congela aqui. Todo mundo passa, vai adiante, ele fica. Porque agora ele vai vir com a sequela daquele suicídio. Nós já vimos casos assim, de crianças que nascem com estreitamento de vias respiratórias, que nascem com o corpo todo deformado, que não pode nem sair do hospital, fica lá entubado, novinho, pequenininho, nasceu de 6 meses, aí quando vi a revelação, assim, ele se jogou de um precipício, se quebrou todo. E agora vem com essas dificuldades, porque o perispírito dele está refletindo o corpo quebrado. Outra hora vem com um problema que desenvolve um câncer na infância. Aí vem a informação. Ele foi um alcoólatra e um fumante inveterado. Estragou todo o perispírito. Desenvolveu essa doença agora porque o perispírito dele estava todo fragilizado. Santos Dumont, ele se matou por conta de que o avião que ele inventou que ele fez com o objetivo de encurtar o tempo para as viagens. Mas na Primeira Guerra Mundial utilizaram para matar pessoas. Ele entrou numa depressão porque ele já era depressivo, já tinha traços, e aí foi ao suicídio. Ele retornou há pouco tempo, mas com problemas sérios físicos. Sérios. Então, quem sabe ele está na casa do André Luiz, lá todo aleijadinho. Quem sabe ele está numa dessas favelas ali, uma criança totalmente deformada por conta dessa ação dele. Então, esse suicídio vai refletir no indivíduo na próxima encarnação. Passa. O que faz o Espiritismo nesta hora? Sua missão é auxiliar o progresso da humanidade, combatendo o materialismo, comprovando cientificamente a vida além do túmulo, com todo o seu dinamismo. O Espiritismo nos informa isso. Uma palestra dessa, se todo mundo soubesse o que é isso, eu acho que o suicídio iria diminuir drasticamente. Porque as pessoas, quando se matam, uma coisa que eu já notei, o indivíduo que vai se matar, ele não quer morrer, ele quer chamar a atenção das pessoas.
Mas aí ele exagera e termina morrendo. Mas na hora que vamos ver, a maioria deles diz assim: não me deixe morrer, não me deixe morrer, nos últimos suspiros. Porque ele realmente quer chamar a atenção. São os espíritos que se suicidaram que vêm através da mediunidade contar os seus sofrimentos após o ato cruel contra si mesmo, cumprindo a lei de solidariedade e de fraternidade sob o amparo dos irmãos maiores. Então, através do Espiritismo, esses irmãos que se praticaram o suicídio, eles têm a oportunidade de vir a uma reunião mediúnica e contar sua história, através da psicografia, nos livros, falar das suas histórias escritas nos livros, nos filmes. Então, esqueci, a que mais fala sobre suicídio? Ivone. Memória de um Suicida. Como de Ivone. Ivone, do Amaral. Ela foi um espírito que teve em diversas encarnações o suicídio na vida dela. Então, ela escreveu vários livros sobre isso. E era uma médium fantástica. Porém, uma mulher inteligente, médium, mas que de uma tristeza profunda. Né? São os espíritos que se suicidaram, que vêm, através da mediunidade, dar essa informação para evitar que outras pessoas façam a mesma loucura que eles. Vai. Espiritismo e Kardec. Cabra danado esse Kardec. O Espiritismo na atualidade é a única doutrina científica, filosófica e religiosa que explica com lógica e clareza as leis naturais, eixo do ensino de Jesus, capaz, portanto, de auxiliar o desenvolvimento moral da humanidade e da Terra. Por isso, Kardec escreveu: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Você administrar a sua vida, você não se colocar na situação de coitado, você não achar que o mundo é seu inimigo, você não querer impor suas ideias como você quer assim, tem que ser assim. Nós temos que viver. Eu sempre repito isso para o meu filho. A gente não tem que viver como a gente acha que deve. Nós devemos viver como a vida pede que a gente viva. Porque é através dessas lições da vida que a gente vai se moldando e se melhorando. Tem mais? Tá bom? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que tenha agradado. Espero que a gente tenha falado os pontos principais e que a gente possa, de acordo com o conhecimento, com as informações que a gente tem, dizer a outras pessoas, não só no Setembro Amarelo, mas todos os dias. Palavras benditas, bem colocadas na hora certa, salvam vidas. E agora vamos preparar para o passe. Vamos sentar de forma agradável e aproveitar esse passe para pedir que Jesus, que existe o Centro de Valorização da Vida, CVV, Centro de Valorização da Vida. Tem um telefone, um número de telefone. Se você tiver um momento difícil, você liga para lá a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Sempre tem uma pessoa de plantão. O número é 188. Deu para decorar? 188. Vamos pedir a Jesus que a gente não precise, mas sempre tem alguém que precisa. Aí você já fala assim: olha, quando você estiver nessa situação, liga para 188. É o Centro de Valorização da Vida. É mantido por um centro espírita. Certo? 188. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao Mestre. Mestre Jesus, nós te agradecemos esse momento de reflexão, de estudo e de conhecimento. Abençoe os nossos pensamentos, que através de tudo isso que foi dito, falado, aprendido, fique em nossas mentes, evitando as obsessões, evitando os pensamentos errôneos, evitando as tragédias. Que possamos passar esse conhecimento para as pessoas que necessitam de esperança, de fé e de otimismo, mostrando para elas que não é através da morte que nossas vidas melhoram, é através da fé e da coragem de enfrentar todas as vicissitudes e desafios, e que diga assim: talvez eu não tenha vencido, mas eu tentei, eu lutei.
fui até o fim. Não venci porque Deus só queria que eu lutasse e que aprendesse. Mas eu lutei. Então eu estou feliz comigo mesmo. Não vou ter uma autoestima derrubada e pequena. Obrigada, Mestre Jesus, por esses momentos que tivemos aqui. Foram momentos grandiosos, onde sentimos a presença dos nossos irmãos espirituais iluminados presentes na plateia. Que o Senhor possa abençoar todos, encarnados e desencarnados, que aqui estão nesse momento. E que ao voltarmos para casa, os nossos sentimentos de alegria, de contentamento, de felicidade estejam renovados. Que o Mestre Jesus fique conosco hoje, agora e sempre. Por favor, não esqueça da água frutificada. Depois de um tratamento desse, nada melhor do que um bom copo de água cheio de energia positiva.